Análise das polêmicas da rodada, isso aí, PC trouxe a análise de todos os lances polêmicos da rodada, expulsão de Léo Jardim, pênalti para um lado, pênalti que não foi marcado, pênalti que foi marcado, tem muita análise sobre os lances polêmicos dessa última rodada que eu vou trazer esse corte da mídia esportiva aqui para nós analisarmos juntos, mas antes de tudo, você já sabe, né? Vai se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se você já é inscrito, tá dando um like para ajudar o trabalho e vai deixando a sua opinião conforme você for assistindo os lances, que a sua opinião aqui é muito importante. Crédito do vídeo na descrição e bora ver esses lances polêmicos. Espero uma postura um pouco melhor da arbitragem. Assim, acho que tem formas e formas, claro que você está ali no calor, né? Ninguém fala muito obrigado, por favor, dá licença jogando futebol. Mas eu não gosto muito dessa postura impositiva da arbitragem, especialmente a arbitragem brasileira, né? Eu acho que não dá mais para considerar esse tipo de comportamento. Agora, eu sou a favor da punição, mas eu concordo com a reclamação do Diniz e do Vasco. Eu também. Porque houve um caso, Tem que ser critério, tem que ser uma postura. Não dá pra ser de vez em quando, um eu vi, o outro eu não vi. Isso. Né? Senão a coisa aí se perdeu. Ele parecia estar irritado com o Léo Jardim. Isso, exatamente. O Léo Jardim irritou ele. Isso é outra história. Né? Se ele está irritado é por qualquer outro motivo. E aí, por que esse lance especificamente está gerando essa revolta no Vasco? Porque na prática, o Vasco leva um gol na jogada seguinte. Na primeira jogada com o seu goleiro reserva em campo, gol do Internacional. E o Léo Jardim vinha pegando tudo. Talvez fosse o goleiro da rodada até a sua expulsão. Seria lindo se acontecesse com todos os times cujos goleiros caem. Agora só com o Vasco. É isso. É sério, para todo goleiro que faz cera fosse expulso se o time tomasse um gol logo em sequência, seria maravilhoso. Acabaria com essa palhaçada. Mas você já expulsou o goleiro assim, PC? Não, dessa forma não, mas de outras já expulsei sim. Mas eu acho que a questão mesmo primeiro em relação à regra, né? Porque teve até uma mudança agora na questão de atendimento médico. A gente não vê mais maca entrando para tirar jogador. Porque antigamente a gente chegava e perguntava, você vai precisar de atendimento? Se for precisar, a gente chamava o médico e já vinha a maca junto. E já tirava o jogador. Hoje a gente só vê maca entrando quando é uma lesão muito grave. Normalmente os jogadores estão sendo atendidos dentro do campo de jogo. O goleiro é o único que tem a prerrogativa, você não pode reiniciar um jogo sem o goleiro. Ok, ele tem essa prerrogativa desde que esteja lesionado. Se ele estiver enganando o árbitro, você pode considerar como uma conduta antidesportiva. Assim, o árbitro não é médico, mas também não é trouxa, gente. O árbitro não é médico, mas também não é trouxa. Assim, é muito claro, é muito visível que o Léo Jardim não tinha nada. A questão que se coloca é a falta de critério. Perfeito. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Mas como o Bruno Henrique supostamente disse ali, ele foi pro VAR com duas escolhas. Pênalti ou falta, e falta seria expulsão pela mesma razão, questão tática, né? Jogador livre para fazer o gol. Por que o Ramon Abate-Abel expulsou no Mundial e hoje não expulsou o Fausto Vera no Maracanã, PC? Uma pergunta, Isaac. Boa noite novamente. Boa noite, Ana, Luzete, Richarlison, Felipe, todo mundo está acompanhando o fechamento. Ótima pergunta, e acho que são lances assim, legais para a gente falar, né, sobre a decisão da arbitragem e trazer um pouco à luz da regra, o que diz a regra, né, em situação clara de gol, que são os 4 Ds que o árbitro deve avaliar, que é a questão do domínio da bola, da direção, da distância do gol e o outro D são os defensores. No lance da expulsão do Ascenso, são 6 minutos do primeiro tempo, uma decisão importante da Copa do Mundo de Clubes, na falta no Rondon, se a gente puder rodar novamente, só para a gente mostrar um detalhe. O segundo jogo do Real Madrid na competição. Segundo jogo, a falta ela é exatamente na meia-lua, e se a gente puder parar um pouquinho, por favor, podemos seguir, a gente para na hora da falta, por favor, pode seguir, por favor, e aí no momento da falta a gente para. Quando a gente para no momento da falta, o que a gente percebe? O Rondon, ele tem o domínio, a regra fala o domínio ou a possibilidade de dominar, totalmente do Rondon. A direção, a distância e presença de defensores. O outro defensor do Real Madrid está atrás, né? E quando o Ascenso comete a falta, o Rondon sairia para o confronto com o goleiro do Real Madrid. Portanto, a decisão foi correta. No lance do Flamengo, acho que tem um detalhe que a gente pode chamar a atenção. Agora sim, se a gente puder seguir, por favor. E depois na câmera lateral é melhor até para a gente analisar. A gente para aqui já no momento da falta, pode seguir mais um pouquinho, depois a gente deixa seguindo, pode seguir mais um pouquinho. Quando a falta, quando ela ocorre, depois pela câmera lateral a gente vai poder observar com a imagem em movimento, o domínio do Rondon, a questão da direção, que é um ponto importante que o árbitro deve avaliar. Do Plata, desculpa. Não é o domínio orientado assim para frente em direção ao goleiro Everson. O domínio dele, ele domina a bola, né, para o meio do campo, e quando a falta se concretiza, a bola ficou para trás. E quando a bola fica para trás e continua na trajetória dela, na direção do meio do campo, você tem a presença que é o outro D, que é dos defensores. Que diferentemente do lance do Real Madrid, que o defensor ficou para trás, olha só, a gente pode deixar seguir. Quando a falta ocorre, a bola ficou para trás. E ela está tendo a direção do meio da área, e aí chega anotei aqui, o Igor Rabelo. E aí o Igor Rabelo chega, olha só, com a possibilidade de disputar. A avaliação, né, a entrevista do Bruno Henrique, né, ele fala, olha, não entendi porque o Ramon Abate
que era a percepção do Ramon Abate no campo, no momento que a falta ocorreu. Quando é dentro da área, numa situação clara de gol, e o jogador está tentando de alguma maneira disputar a bola, você tem que diminuir a punição para cartão amarelo. Por isso que ele dá pênalti e amarelo. Então você acha que foi acertada a decisão Acho dele? que foi acertada a decisão. Pênalti e amarelo. A Aí, decisão dele quando foi ao VAR, né? quando foi ao VAR, porque como se tratava de uma decisão de fato, dentro ou fora da área, o VAR só informa para ele, olha, é factual, ele, entre aspas, não precisaria ir ao monitor se fosse só a questão da localização da falta. Como ele verbaliza, olha, se foi fora da área, é situação clara de gol e eu tenho que mostrar o vermelho. Aí o VAR não pode interpretar, ele tem que chamar o árbitro de campo para poder analisar, né? Se a gente deixa rodando essa bola, olha só, quando a falta ocorre, a bola ficou para trás e aí tem a chegada do Igor Rabelo com essa possibilidade de disputar. Por isso, o cartão amarelo. Porque Mas é sutil, né, PC? Porque eu posso opinar que o Plata teria condições de pegar a bola, se não fosse a falta. Ele teria que voltar, depois que ocorre o contato, como a bola for para trás, ele teria que voltar para dominar essa bola e já com a possibilidade da chegada do defensor. E a regra pede na expulsão do jogador que seja 100% de certeza. 100% certeza. Você tem que ter o domínio, ele tinha, a possibilidade de domínio, a distância, nem se fala, que está na cara do gol, aí você tem que ter 100% de certeza na questão da direção, olha só como ele domina por meio, ocorre a falta, e era o Alonso mesmo, viu, só corrigindo, vocês foram bem, e a presença dos defensores. Por isso que ele, aí o VAR recomenda para ele julgar a questão, e aí não pode ser em câmera lenta, claro que ele coloca em câmera lenta para poder avaliar o momento da disputa, mas na hora de tomar a decisão aí tem que ser em play, tem que ser em velocidade normal. E em velocidade normal, Todo mundo concorda com o PC que foi acertado o Alonso poderia final? chegar para Concordo. E vamos agora ao Morumbis, porque muita coisa aconteceu lá. Vamos às decisões? Vamos às decisões. Pênaltis, gol anulados. É isso. Primeiro o pênalti, né, a favor do São Paulo, né, na conclusão ali, no chute do Bobadilha, a bola bateu na perna do Freitas e depois ela bate no braço do Martinelli, que está numa posição antinatural, que está acima da linha do ombro. Eu tenho uma pergunta, mas essa bola, ela batendo no atleta do Fluminense desviando, mesmo assim é considerado pênalti? É considerado pênalti, porque depois do desvio do Freitas, ela ainda continua na direção do gol. Né? Quando a gente fala assim, olha, quando a bola bate numa parte do corpo e depois bate na mão do jogador, não é pênalti, nem sempre. Né? Se o próprio jogador, Martinelli, está na jogada, a bola bate na perna dele e no braço, e do mesmo lado ali, de um braço que está numa posição, ok. Agora, quando a bola, se o jogador estiver numa posição já de ação de bloqueio, numa posição antinatural, com o braço, né, acima da linha do ombro, a bola bater no corpo e for naquele braço que já está previamente numa ação de bloqueio, aí você precisa marcar. E o desvio do Freitas acaba não sendo desconsiderado, porque mesmo desviando, ela continuou ainda na direção do gol. Ela passou por aquele desvio e aí o braço dele está naquela posição que a gente fala assim, não se justifica, né? Ação de bloqueio, né? É uma ação de bloqueio. Agora o Crespo reclamou muito pedindo cartão vermelho para o Martinelli. Então, e aí tem uma mudança da regra, porque antigamente, toda vez que o jogador impediu um gol, impediu uma situação clara de gol com a mão, você tinha que expulsar o jogador. Infração máxima, né? Era infração máxima, você tinha que expulsar o jogador. Hoje não mais. Se o jogador estiver tentando de alguma maneira jogar a bola, aí você tem que diminuir para cartão amarelo. E a gente percebe que ela, apesar do braço Uma defesa dele... lá, Soares contra a Gana, ainda assim. É isso. O cartão vermelho agora é só assim, se ele for deliberadamente lá, como fazendo a função do goleiro e dar um mergulho, tipo Soares, para salvar o Eles gol. consideram o pênalti já uma punição para bola na mão, né? Isso, considera uma punição, assim, eles até equipararam essa mudança do lance da mão com a disputa. A gente estava falando ali do lance anterior do Flamengo. Porque quando o jogador, ele comete um pênalti, uma situação clara de gol, mas ele está tentando disputar a bola, você dá o cartão amarelo. E com a mão a mesma coisa. Porque você percebe que ele tem um movimento com a perna esquerda ali, né? Ele tá tentando jogar a bola de alguma maneira. Aí você tem que dar o amarelo. Agora, se essa bola tá passando e ele vai lá, tem uma ação tipo Soares lá, deliberadamente, com a mão na bola, aí você dá o cartão vermelho. Então a decisão ali de amarelo foi correta do Davi Lacerda, que vem fazendo um grande campeonato. Aí o Fábio pega esse pênalti, ou seja, a discussão aqui, né, é quase que inócua, ele acertou, mas o Fábio pegou o pênalti. E aí acontece um gol anulado do São Paulo, em que o São Paulo reclama que na revisão ele deveria ter marcado pênalti a favor do São Paulo. O que você opina sobre isso? Foi um lance bem interessante, porque antes da bola bater no Luciano, ela bateu no jogador do Fluminense primeiro, né? Ela bate no braço do jogador do Fluminense, na repetição a gente vai ver. E aí a diferenciação, acho que do Serna, a diferenciação que existe entre o defensor e o atacante. O defensor, se a gente puder parar na hora que a bola bate, olha só, ele tá tomando todo o cuidado, tá com o braço colado, tá atrás do corpo, não ampliou o espaço do corpo, portanto, bola na mão. Não houve pênalti do Serna. Para o defensor, a gente tem que analisar a ação dele, se ele tomou cuidado, se o braço está colado ou não. Do atacante, quando a bola, depois de bater na mão, ela
cria uma oportunidade de gol ali para o próprio jogador ou entra na meta, aí não tem interpretação. Mesmo que ele seja com o braço colado, que ele não tenha nenhuma intenção, que é o que o toque tenha sido acidental. Olha só, Luciano, se o Luciano fosse um zagueiro aqui do Fluminense, não seria pênalti, porque ele tá com o braço E onde começa colado. o PC? Boa pergunta, porque ficou aquela do, poxa, mas bateu ali No na futebol, manga. evidentemente, Era eu sei uma que bíceps na ali, TV quer dizer, ali É ombro, é bíceps. ombro, é ombro. Isso, é Ali ombro, bíceps. a manga da camisa, né? O pessoal, pô, mas bateu na manga da camisa. Mas a regra fala do ponto inferior da axila, que é só um pedacinho aqui mesmo, onde termina aqui a parte do ombro mesmo, né? Então, quando ela bate um pouquinho mais abaixo, mesmo sendo na manga da camisa, senão os jogadores vão começar a usar a manga 3/4, né? A gente fica brincando. Ali já é um ponto já de infração, que tem que ser invalidado o gol, mesmo ele não tendo nenhuma intenção, tomando todo o cuidado, mas como a bola entrou diretamente, se essa bola batesse no braço do Luciano e sobrasse para um outro companheiro dele, seria gol. Mas como a bola entra no gol, né? Quando é o próprio jogador que faz o gol, aí a regra manda no. Podia ser. E aí, polêmica sempre dá muita discussão. O que você achou dos lances? Qual lance que você achou que foi mais assertivo da arbitragem? Qual lance foi o mais polêmico de todos esses analisados pelo PC de Oliveira no programa Fechamento Sport TV? Eu acho que a expulsão do Léo Jardim foi algo muito estranho, muito diferente do que acontece na arbitragem, né? Por mais que ele já tinha, né, amarelo, é difícil você encontrar um árbitro que aplica o segundo amarelo e acaba expulsando o goleiro numa situação dessa. Geralmente o goleiro é atendido ali, ele toma um esporro, toma uma chamada, mas ser expulso é a primeira vez que eu me lembro de ter visto no futebol. E você, o que achou da expulsão de Léo Jardim? O que achou dos demais lances polêmicos da rodada? Vai deixando sua opinião nos comentários, porque a sua opinião aqui é muito importante e é muito bem-vinda. E também, você já sabe, né? Vai se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder informações e vídeos bacanas com muita informação dos principais times do Brasil, como esse aqui. Você se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, você vai ser avisado quando eu postar um vídeo novo e vai poder acompanhar tudo o que acontece no futebol brasileiro se você é amante do futebol. Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.